A internet e eu estamos obcecados pelo jovem Luigi Mangione, de 26 anos, por 3 razões. O primeiro, ele matou um CEO de uma empresa de saúde que explorava e levava à morte milhões de pessoas no mundo todo. 2, a justificativa do seu suposto ato criminoso é aparentemente um protesto anticapitalismo. E 3, ele é simplesmente um gato. É correto pagar pau pra um boy que é assassino e que porque ele é muito gato é possivelmente bissexual? Não, não é. Vide o Jeffrey Dahmer, né, que foi retratado aí na Netflix e que muita gente fez isso de enaltecer o cara pela beleza dele, que foi dramaticamente criticado isso aí por todo mundo. Mas o Dahmer, ele era um assassino em série homofóbico. Já o Luigi Mangione, meus amores, ele apenas matou um bilionário que ficou bilionário porque explorava e escravizava a vida de pessoas pobres através de apólices de seguro de saúde. E não apenas isso, a história toda tem um requinte de Scorsese, sabe? As balas que ele usou continham mensagens, ele escreveu um manifesto e ele supostamente fez tudo isso sozinho. A família dele tem uma pequena empresa de casas de repousos para pessoas idosas. Olha como as coisas se completam aí. E tem exatamente esse discurso de tratar a vida com dignidade, com preços justos, enfim. Mas é sabido que essa família já foi investigada por maus tratos aos seus clientes. Enfim, o Luigi era formado em ciência da computação, trabalhou com games e varejo digital, trabalhou nas redes sociais e ele frequentemente republicava conteúdo de um punhado de figuras aí conhecidas sobre autoaperfeiçoamento e as consequências negativas do consumo moderno e coisas sobre depressão. Ele supostamente matou ninguém menos que o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, cuja empresa bilionária administrava a mil aqui no Brasil até 2023. A companhia é a maior seguradora dos Estados Unidos. E durante a investigação, até que se chegasse ao Luigi, as autoridades informaram que foram encontradas mensagens escritas nos cartuchos da bala na cena do crime. 3 cartuchos e 3 balas estavam escritas em cada uma. Deny, que significa negar, defend, que significa defender, e depose, que significa destruir. Que a polícia acredita fazer parte da referência aos 3Ds, que é a tática usada pelas empresas para rejeitar os pedidos de pagamentos de clientes. A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado e motivado por ressentimentos contra corporações americanas. E o site TMZ acabou de afirmar que o Luigi pretendia usar uma bomba para matar o magnata, mas ele declinou essa ideia para poder poupar a vida de pessoas inocentes. Olha que fofo, né, gente? Há teorias, inclusive, que dizem que ele é inocente e que as provas foram plantadas. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador, apresentador, acompanhante de luxo para velhos da lancha, a menina do job com borboletinha tatuada no rego, aquela que faz tudo por R$20 deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Por favor, segue o canal, vai, você tá assistindo uma história incrível, conteúdo muito legal, segue a gente para crescer o canal e aqui de baixo tem o Pix, tem um apoia. Para você mandar um matinho, um dinheirinho, qualquer aí já ajuda a gente a fazer vídeos a semana inteira e vamos dessa história bárbara. Vamos lá contar a história do princesinho anticapitalista que chocou o mundo. O Luigi Mangione é um jovem muito inteligente. Ele tem estudos na área da tecnologia, leu mais de 300 livros, tinha uma rede de amigos reais que inclusive estão defendendo ele nas redes sociais e passou a trabalhar como engenheiro de dados para a TrueCar, que é um site de varejo digital para carros novos e usados, desde 2023, é recente. A conta dele aqui no X, o Mangione, não inclui muita coisa que o diferencia de qualquer outro jovem que trabalhava com tecnologia, ou seja, um jovem normal. Ele frequentemente publicava conteúdo de pessoas conhecidas que falavam sobre as consequências negativas para a saúde, sobre o consumo moderno. Ele era um cara conectado aí com as coisas do mundo. Esse gatão aí nasceu em Maryland e não tinha prisões anteriores e seu último endereço foi Honolulu, no Havaí, tá? Ele gostava de viajar. Mas o que aconteceu afinal? O Mangione foi detido pela polícia local enquanto ele estava em um restaurante da rede McDonald's e ele foi reconhecido por uma testemunha, sendo que a polícia já suspeitava dele da semana de publicação desse vídeo e ofereceu uma recompensa para quem entregasse ele. Inclusive, o cara que entregou ele não vai receber um centavo do maior chabu, porque quem entregou ele foi um funcionário do McDonald's, essa loja que vocês estão vendo aí na foto. O Mangione carregava com ele uma arma fabricada em impressora 3D com silenciador acoplado, mais uma carta, mais a máscara e vários itens que surgem na cena das imagens do crime. Enfim, ele meio que queria se entregar, ele meio que queria ser pego, ele tava com tudo isso. E só pra saber, tá? Ele tava na cidade de Altoona e o crime foi em
Nova York. Então foi tudo muito rápido. O crime ocorreu na última quarta-feira do dia 4 de dezembro, em Midtown, em Manhattan. O CEO da United Healthcare, o Brian Thompson, foi alvejado a queima-roupa do lado de fora do New York Hilton Midtown, onde ele participava ali de uma conferência de investidores e homens bilionários. As imagens divulgadas pelos jornais americanos mostram o atirador esperando a vítima e atirando nele assim que ele cruza a rua. O Luigi, se é que foi ele, fugiu de bicicleta pelo Central Park e deixou a cidade num ônibus intermunicipal. Além da arma, o Mangione ainda tinha os documentos falsos, as vestimentas que, de acordo com a polícia, coincidem com as usadas pelo assassino, dá pra ver nas imagens, e o plot dessa história maluca é que o Luigi Mangione teria um motivo pessoal para repudiar a comunidade médica, que é o tratamento de um parente doente. Pois é, obituários online mostram que ele perdeu um avô em 2013 e uma avó em 2017. Esse fato causou uma comoção nas redes e várias pessoas estão pedindo inclusive a sua liberação. Olha só, os documentos da investigação sugerem um possível ressentimento dele em relação às empresas americanas, inclusive que ele teria expressado críticas contra a tecnologia contemporânea e outros temas em contas das redes sociais dele aí que as pessoas viram que seguiam ele. A prisão do Mangione foi bem polêmica. Ela ocorreu após uma semana de buscas intensas, com a polícia analisando horas e horas de registro de vídeo, coletando as evidências forenses, enfim. A mochila dele, abandonada no local do crime, continha dinheiro do jogo Monopoly e uma jaqueta. Aqui a gente tem um vídeo de quando a polícia o levou ao tribunal, onde ele contestou a sua extradição da Pensilvânia para o estado de Nova York, sabendo que ele é de lá da Pensilvânia, só que o crime ocorreu em Nova York, né, pelo qual ele é acusado. Então, a mídia conseguiu as primeiras imagens e aí ele consegue responder aos repórteres aos berros dizendo o seguinte: completamente injusto, um insulto à inteligência do povo americano. Assistam. Down, down. Oh my God! That's completely out of touch, and it's an insult to the intelligence of the American people and the lived experience. Já na saída do tribunal, sem aquela roupa laranja, ele optou por ficar em silêncio. Vejam a saída dele. Obviamente, né, que a foto do arquivamento policial, essa nova celebridade criminosa aí da web, também já tá circulando nas redes e ele aparece muito gato, muito bonito em todas as fotos. E as pessoas, quando a gente diz as pessoas, a gente se refere aos gays, já estão completamente apaixonadas pelo cara, fazendo diversos memes de casamento, inclusive. Tem até uma imagem que parece ser bem real aí de um suposto nude, mas eu acho que não é. Mas tem uma foto oficial na sua cela, tá, que é muito importante vê-la. Enfim, parece que ele quis fazer justiça com as próprias mãos e isso fez com que ele esteja sendo visto como um herói e tendo o apoio de todas as pessoas que se compadeceram pela atitude dele como forma de protesto. A conta dele no X já tem mais de 400 mil seguidores, sem contar que as imagens da vida social dele já se espalharam, né? Mostrando ele como um jovem comum, querido, que fazia atividades com os amigos e supostamente teria até um romance com outro rapaz. Talvez ele seja bissexual. O Mangione nasceu e foi criado em Maryland, como eu já falei. Ele tem ligações com a cidade de São Francisco. Ele não possui antecedentes criminais em nenhum lugar, muito menos em Nova York. Seu último endereço registrado foi Honolulu, que é a capital do Havaí, onde ele morou com um parceiro, com um amigo. E lá ele teve uma fratura na coluna quando ele estava surfando, praticando surf. Enfim, ele vem de uma família influente, tá? Ele frequentou a Gilman School, uma escola particular exclusivamente masculina em Baltimore, e ele foi nomeado orador da turma, que é um título geralmente que só é concedido aí ao melhor estudante da classe, tá? Então ele tinha um ótimo desempenho. Um ex-colega de classe dele, que se chama Freddie Letterbury, disse à imprensa que o Mangione vinha de uma família rica, mesmo para os padrões daquela escola privada. Ele se formou na Universidade da Pensilvânia, onde ele obteve um bacharelado e um mestrado em ciência da computação, e durante seus estudos ele fundou inclusive um clube de desenvolvimento de videogames. Bom, eu tô gravando um edit aqui, bem no meio do vídeo, acho que até minha barba tá diferente. Como a gente viu nas redes, o apelido do atirador sexy foi rapidamente adotado, né? Com os internautas oscilando entre a condenação de seus atos e a bizarra idolatria pela figura pública recém-criada.
investigada. No entanto, o burburinho alcançou um outro patamar quando a galera começou aí a vasculhar a vida de Mangione em busca de pistas sobre o quê? A sua sexualidade, claro. Entre as descobertas sobre o seu gosto musical, que inclui aí alguns ícones LGBT, como a Britney Spears, Lana Del Rey e também Taylor Swift, bem, ninguém é perfeito, né? Enfim, surgiram boatos sobre antigos relacionamentos. Luigi Mangione seria bisexual. A origem do boato veio de um tweet da revista 34th Street, supostamente baseado em um depoimento anônimo afirmando que o Mangione havia sim se identificado como bissexual durante os seus anos na universidade. Mesmo sem qualquer informação oficial, a teoria se espalhou como fogo, resultando no aumento massivo de buscas no Google pelo termo Luigi Mangione bisexual. Obviamente que a especulação sobre a sexualidade de Mangione parece ser mais uma projeção coletiva do que qualquer um fato concreto. Até o momento, nenhuma evidência sólida foi apresentada para sustentar que o jovem seria de fato bissexual ou gay ou apenas fã da Taylor Swift. Inclusive, tem um cara de um podcast bem famoso lá nos Estados Unidos que surgiu com a roupa laranja, com a qual ele foi preso, né? E que esse cara é gay ou é bissexual, meio que fez um episódio assim a favor dele, já celebrando a vinda dele pra comunidade. Malucão, cara, vocês estão vendo aí na foto. Mas pra nos salvar, o Luigi Mangione estava ouvindo Criminal, da Britney Spears, 15 horas antes da sua prisão. Tá aqui a foto pra vocês verem aqui o negócio do Spotify dele. A música fala Mama, I'm in love with a criminal, que traduzindo literalmente quer dizer mãe, eu me apaixonei por um criminoso. Mas enfim, de fato, o que levou à prisão desse bonito? Bem, o documento manuscrito por ele, que tem 3 páginas e que foi encontrado, né, e que sugere aí um suposto crime cometido por ele. O investigador do caso disse ao jornal The New York Times que o documento afirmava o seguinte: esses parasitas merecem isso e peço desculpas por qualquer sofrimento e trauma, mas era algo que tinha que ser feito. Inclusive, essa investigação sugere que a imagem da fratura dele, que tá lá na capa do X, tem a ver com o fato de ele ter sofrido um acidente e não ter conseguido tratamento ou custado muito caro, e isso lhe causou muita revolta. Uma pessoa com o nome e a foto dele tinha uma conta no Google Reads, que é um site de resenha de livros que é gerada pelos próprios usuários, e lá dá pra ver que ele leu 2 livros nas suas contas em 2022, sendo um desses livros chamado Superando a Indústria da Dor nas Costas, que é uma tradução literal aí, e ele também deu 4 estrelas para um texto chamado Industrial Society and Its Future, que significa Sociedade Industrial e Seu Futuro, que é do Theodore Kaczynski, que critica a vida moderna e afirma que a tecnologia está levando os americanos a sofrer de uma sensação de alienação e impotência. Alguns perfis nas redes sociais, que parecem dele também, sugerem que ele havia se distanciado um pouco dos amigos e dos familiares nesses últimos meses. Ele andava meio sumido. Inclusive, tem um post no X de outubro que alguém marca a conta dele e que diz assim: ei cara, você tá por aí? Você tá bem? Ninguém tem notícia sua há meses. A sua família tá meio preocupada, tá procurando por você. O fato é que tem uma quantidade infinita de memes, em quase todos eles as pessoas estão defendendo a sua postura. Por quê? Porque essa é uma luta contra o capitalismo, contra a exploração das pessoas. Não que se vá lutar dessa forma matando os bilionários, matando as pessoas, não é isso. Mas parece que ele encontrou uma forma de chamar atenção para esse problema. E como eu disse lá no começo do vídeo, ele escreveu à mão um manifesto e estava guardado com ele, né? Parece até que ele gravou também um vídeo no YouTube que deveria ir ao ar no momento em que ele fosse preso ou quando ele fosse preso, mas esse vídeo acabou não entrando. Se ele surgir, eu trago aqui pra vocês. Mas no manifesto é muito interessante que a gente leia um trecho só pra vocês entenderem do que se trata. Para os federais, eu vou ser breve, porque respeito o que vocês fazem pelo nosso país. Para poupar-lhes uma longa investigação, declaro claramente que não estava trabalhando com mais ninguém. Não foi difícil. Algumas ações sociais elementares de engenharia, CAD básico, muita paciência. O caderno de espiral, se vocês encontrarem, tem algumas notas dispersas e listas de tarefas que iluminam a essência de tudo isso que eu fiz. Peço desculpas por qualquer conflito de traumas, mas, francamente, esses parasitas simplesmente mereciam. Um lembrete: os Estados Unidos da América têm um sistema de saúde mais caro do mundo, mas estamos em 42º lugar em expectativa de vida. A United é a maior empresa dos Estados Unidos em valor de mercado, atrás apenas da Apple, do Google e da Walmart. Ela cresceu cada vez mais, mas como a nossa expectativa de vida não cresceu, a realidade é que esses crápulas simplesmente se tornaram muito poderosos e continuam a abusar do nosso país para obter lucros imensos, porque o público americano permitiu-lhes escapar impunes. Obviamente, o problema é mais complexo, mas eu não tenho espaço e, francamente, não pretendo ser a pessoa mais qualificada para expor o argumento completo. Eu sou apenas o primeiro a encarar isso com uma honestidade tão brutal.
Bem, esse é um trecho do manifesto que ele escreveu à mão. Ainda não tem a carta toda publicada, porque parece que são 3 páginas. E ainda tem muita coisa por trás dessa história pra surgir. Como eu falei pra vocês, a família dele, que tem aí uma rede de pequenas casas de acolhimento, tá envolvida nos problemas aí. Eu não sei se ele tem esse envolvimento com a família. De repente, ele pode estar revoltado com essas coisas que ele descobriu sobre as empresas da família, já que é uma família influente e rica. E tem outras questões por trás, tá? A arma dele é uma arma feita numa impressora 3D. Será que ele fez isso sozinho? Ele não teve ajuda de outras pessoas? Pode ser que haja uma rede de pessoas por trás atuando. Ninguém sabe. O que a gente sabe é que, teoricamente, a luta dele é uma luta pela humanidade, pelas pessoas. É uma luta pela sociedade. Torta, errada, mas é. E que ele é muito jovem e certamente vai apodrecer na cadeia. Não vai pegar pena de morte, porque se ele for julgado e condenado em Nova York, lá não tem essa pena. Ainda bem. Porque assim, dentro da cadeia, ele poderá falar depois, escrever livros, dar depoimentos e, quem sabe, até criar um canal no YouTube. Lá nos Estados Unidos, o sistema é bem diferente do que as pessoas podem fazer de dentro da cadeia pra fora. Eu espero muito voltar com a parte 2 aqui, trazer coisas novas pra vocês. Espero que tenha desembrulhado um pouquinho essa história. E ó, não esquece de seguir o canal. Por favor, aperte seu dedinho aqui pra ficar atualizado de tudo que acontece nessas internets de meu Deus. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar um dinheirinho aqui pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. Bem aqui tem um vídeo pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até a volta, hein? Tchau.